A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde de quinta-feira. Eu sou o pastor Marcos e esse é o nosso amado e querido programa Momento de Fé, um programa feito com muito amor e carinho, com muita fidelidade à palavra de Deus, para que a palavra do Senhor chegue até você de uma maneira simples, primeiramente, né, minha gente? Porque a palavra de Deus tem que ser pregada, querido, com simplicidade. Aquilo que a gente entende, a gente pratica, a gente guarda. E aquilo que a gente não entende, como é que a gente vai praticar uma coisa que a gente não entende, não é verdade? Então eu creio que nessa tarde o nosso Senhor Jesus Cristo quer falar ao seu coração, viu? Você é evangélico, você é católico, você é daqui de Fazenda Nova, Fazenda Velha, ou então dos sítios aqui próximo. Você que está em outras cidades, em outros estados, ouvindo esse programa pelo YouTube, ou então pelo Google, ou então pelo site aqui da Nova FM, todo o pessoal do site, aquele abraço para você também. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem grandes coisas a nos ensinar nesse comecinho de tarde. Lembrando, pessoal, que toda quinta-feira é o dia que eu prego aqui na rádio sobre família, então não deixe de ouvir a palavra de Deus, não. Se você é filho, essa palavra é para você. Se você é pai, essa palavra é para você. Se você é marido, esposa, avô, avó, neto, sogro, genro, não importa. Eu tenho certeza que você tem família, não tem? Então essa palavra, ela é para você. Você não pode deixar de ouvir por nada. Você que está aí agora na hora do almoço com sua família, faça assim. Aumente mais aí o rádio para eles ouvir também. Toda vez eu falo isso, talvez você nunca fez. Faça hoje pelo menos. O nosso Deus vai falar o coração de cada um de nós. E a nossa tarde de quinta-feira será muito melhor, muito mais produtiva, muito mais abençoada, depois de tudo que o Senhor Jesus Cristo tem a nos ensinar nesse comecinho de tarde, tá certo? Pega aí a sua Bíblia também, para ler junto comigo aqui a palavra de Deus, acompanhar a leitura, né? Pega aí uma garrafinha d'água na geladeira, coloca aí pertinho do seu rádio também. E fique esperto, fique atento, fique ligado. Não deixe nada nem ninguém tirar a sua atenção, não. Agora, meus irmãos, é o nosso momento com Deus, aquele momento que muda a vida da gente. Você sabia que um momento com Deus muda tudo? Muda, viu? Muda, pode ter certeza que muda. Então, deixe ninguém tirar a sua atenção, não. Não tenha vergonha de quem está aí com você também, não. Você que está nos comércios. Ah, meus clientes. Tenha vergonha de cliente, não. Momento mais aí seu rádio, vamos ouvir a palavra de Deus? Então se prepare, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos, amém. Vamos lá, nós estamos de volta. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, lá no versículo 11, onde a palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 11, olha só o que diz. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Glória a Deus. Meus irmãos, preste atenção. Esse texto aqui do filho pródigo, eu vou ler só até aqui, tá? Aqui a palavra de Deus está falando, minha gente, sobre o desviado. O Senhor Jesus Cristo está contando aqui o que acontece na vida daquela pessoa que está na casa de Deus, na casa do Pai. E daqui a pouco a pessoa se desvia. A pessoa chegou na igreja sem nada, Deus abençoou. E quando a pessoa se desvia, a pessoa acaba tudo, depois volta sem nada. Então isso aqui é uma parábola para aquelas pessoas que estão longe de Deus, ou aqueles que estão pensando em se afastar. E o Senhor Jesus Cristo está falando para nós, irmão, que não compensa, tá? Então a base dessa pregação é essa. Só que isso aqui também, minha gente, tem a ver com família. Hoje é quinta-feira. Toda quinta-feira é o dia que eu prego com vocês aqui na rádio acerca de família, que é o palco das nossas vidas, né? As alegrias mais doces e as derrotas mais amargas a gente tem na nossa casa e principalmente na nossa família.
E você acredita que hoje em dia tem muitos filhos pródigos hoje em dia, pessoal? Hoje em dia tem muitos filhos que vivem para esbagaçar o que os seus pais conquistaram, o que os seus pais ralaram, o que os seus pais lutaram para conquistar. E isso, meus irmãos, é uma coisa muito triste. Isso é muito triste. Eu não estou dizendo que seus filhos são assim, tá? Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas tem muitos que são. Tem muitos pais, muitas mães hoje em dia que choram, que sofrem amargamente, porque eles verem os seus filhos, irmão, gastar o suor do seu rosto assim como se fosse papel, meu querido. Não é verdade, né? Gastando o trabalho das suas mãos como se não fosse nada. Tem muitos filhos hoje em dia que eles não têm pena dos seus pais. Eles não param para pensar, não, peraí, meu pai trabalhou, meu pai lutou, isso aqui veio assim, assado, foi difícil. Meu pai lutou, ralou, senão ele não tinha o que ele tem hoje e tal. Então eu vou lutar para ter minhas coisas também, eu vou acabar o que é meu, o suor do meu rosto. Não, pessoal, não é assim não. Tem muitos filhos hoje em dia que eles pensam o contrário, querido. Você sabia que tem filhos hoje em dia já fazendo plano para vender as coisas dos pais, os pais ainda vivos? É os pais vivos e eles fazendo plano de vender o que os pais têm. Vender, acabar, trocar, doido para vender logo, para desfazer. Eu vou falar um negócio a você, preste atenção. Você sabia que isso, meus irmãos, é coisa do demônio na vida do ser humano? É sério, é coisa do demônio. Por exemplo, aquilo que seus pais ralaram para conquistar, o demônio vai botar na tua cabeça que tu tem que acabar, tu tem que destruir, tu tem que vender, tu tem que trocar, tu tem que beber, tu tem que gastar com carro, você tem que gastar de moto, você tem que fazer isso, aquilo outro, você tem que esbagaçar. Sabe por quê? Porque o devorador, minha gente, ele acompanha esse tipo de gente. Pessoas sem juízo, pessoa que não tem nada na cabeça, pessoa que só pensa, irmão, em esbagaçar as coisas, acha que tudo é fácil, acha que tudo vem para a pessoa, querido, de mão beijada. Mas eu lhe pergunto, a vida ela é assim? As coisas na vida, ela vem desse jeito, meus irmãos, de mão beijada? Porque as coisas é assim, ó. Se você disser, peraí, esse ano vou juntar um dinheirinho, é difícil, né, irmão? Dinheiro, eu acredito que não tá sobrando no bolso de ninguém, não. Dinheiro é difícil. Então aí você passa um ano ralando para juntar. Aquele dinheiro que você passou um ano juntando, se você quiser, você gasta ele durante um dia. Você sabia que um dia você gasta ele? Vê como dinheiro é interessante, né, pessoal? Pra gente juntar é uma vida toda. E para gastar é poucos minutos, poucas horas. De uma hora para outra a pessoa esbagaça com tudo. Tem muitos filhos hoje em dia que eles são desse jeito, pessoal. É os pais trabalhando e eles gastando, eles bagaçando, desmantelando tudo. E se você tem um filho desse jeito, então, na verdade, você tem um destruidor perto de você, sabia? Você tem um destruidor. O demônio tentou tirar o que você tinha através de você mesmo. Como ele não conseguiu, talvez você é um homem controlado, a senhora é uma mulher controlada, você é uma pessoa que tudo seu é na ponta do lápis. O mal está querendo fazer isso através de seus filhos. E é por isso que a gente precisa se agarrar com Deus e muito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque senão o demônio consegue, sabia? Tem muitos pais hoje em dia que perdem tudo por causa de seus filhos. Tem muitos pais hoje em dia, pessoal, que não tem nada. Eles não conseguem ter nada por causa dos filhos. É os filhos que esbagaçam com tudo, que destrói tudo. As filhas com relacionamento sem futuro, não é assim? Os filhos atrás de amigo, atrás de bebedeira, atrás de safadeza, atrás de farra. Até porque, eu repito, para a gente conquistar as coisas é difícil, irmão, mas para acabar é ligeiro. Foi o que aconteceu aqui com esse filho pródigo. Diz a palavra de Deus que um homem tinha 2 filhos, e aí diz a palavra de Deus, irmãos, que o mais novo disse ao pai: pai, me dê o que eu tenho direito, pai, me dê o que é meu, que eu vou embora. Mas esse jovem aqui, meus irmãos, ele não tinha direito a nada, que ele nasceu sem nada, tudo que teve era do pai, ou seja, ele queria a herança antes do pai morrer. Aí o pai foi lá, dividiu, ajeitou e tal e tal. Quando ele já estava com tudo que era dele, sabe o que ele fez? Ele foi embora. Agora não vou ficar perto de pai mais não, quero saber de mãe mais não. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, seja sincero. Se seus filhos tivessem dinheiro, será que ele estava perto de você hoje? Seu filho e sua filha, se tivesse um dinheirinho, tivesse umas coisinhas, tivesse uma condiçãozinha boa, tu acha que ele estava com você hoje? Se eles tivessem onde morar, tivesse como viver, será que ele estava aí perto de você? Estava nada. Estava não, talvez ele estava longe, vivendo a vida. Meus irmãos, se hoje você é pai e mãe e tem um filho do seu lado,
mesmo podendo voar, mesmo podendo ganhar o mundo, viver a vida deles, eles escolheram estar aí com você. Pode levantar a mão pro céu e agradecer a Deus, irmão, viu? Mas não é aquele filho seu, pessoal, que não tem nada não, porque aquele que não tem nada tá aí porque é o jeito, ele não tem nada. Ele vai pra onde se ele não tem nada? Ele não tem nada, não tem um emprego, não tem dinheiro, não tem nada. Então isso aí tem que ficar com você mesmo, né? Assim, né? Mas sabe, você que tem um filho que tem um dinheirinho, tem um trabalho bom, tem uma profissão boa, tem uma vida estável, para onde ele for ele consegue viver. Mesmo assim ele escolheu estar aí com você. Tá aí cuidando de você, tá aí do seu lado, se preocupando com sua saúde. Pode ter certeza que esse filho é um anjo, não é um filho não, é um anjo. Essa filha, minha irmã, é um anjo. Não é filha não, é um anjo que Deus colocou no seu caminho. Só Deus para fazer isso, não é verdade? Porque a grande maioria hoje em dia, se não precisasse dos pais, estava bem longe. Eu vou orar, pessoal, na casa das pessoas, e tem muitos pais hoje em dia que precisam tanto dos seus filhos, e os filhos estão pelo mundo. Eles estão pelo mundo, preocupando com eles, com a vida deles, e os pais que se virem para lá não quer saber não. Então o mundo que a gente vive hoje em dia está desse jeito. Foi o que aconteceu com esse filho pródigo. Ele pediu o que era dele, o pai dividiu, deu a parte dele. Passou poucos dias, ele sumiu no meio do mundo. Aí diz a palavra de Deus, sabe o que foi que ele fez? Eu vou ler, o versículo 13. Passado não muitos dias, o filho mais novo, que é aquele que pegou a herança, né? Ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Para gastar é bom, né, minha gente? Não é bom gastar? Qual é o ser humano que não gosta de gastar, né? Até mesmo quando você vem na feira, aí tá lá aquele bocado de coisa, aí tu escolhe roupa, calçado, chinelo, comida, e vem ali uma bolsa. Quem é que não gosta de gastar? Gastar é bom demais, mas ele tava gastando o que não era dele, minha gente. Ele estava gastando o que era do pai, porque ele vai dizer, pai, me dê o que é meu. Como que era meu? Se tudo era do pai, meu Deus do céu. Tudo era do pai, minha gente, ele não tinha nada. Foi o pai que dividiu o que era do pai e deu a ele, não é assim? Mesmo assim, ele foi lá e bagaçou com tudo. A Bíblia diz que ele começou a viver dissolutamente, ou seja, amigo, bebida, festa, mulheres. Foi assim que ele bagaçou com tudo. Só que diz a palavra de Deus que uma hora aquilo ali acabou. Então, hoje em dia, você que é filho, filha e gosta de bagaçar com tudo, cuidado, viu? Que dinheiro também um dia acaba, viu? Dinheiro acaba, nossos pais morrem. Posso lhe fazer uma pergunta? Veja só, você que é filho, você que é filha, tá ouvindo o programa de rádio aí agora. Quando seus pais morrerem, quando não tiver o dinheiro que tem hoje, como é que vai ser a sua vida? Você já parou para pensar isso já? Você já parou o que vai ser de você? Quando não tiver os seus pais para lhe dar alguma coisa, quando não tiver o teto que você tinha para morar, talvez os irmãos caem em cima, querer dividir as coisas também, para onde é que você vai? Como é que vai ser da sua vida? Meus irmãos, deixa eu falar um negócio. A gente precisa de Jesus e você não tem ideia o quanto a gente precisa dele. Você não tem ideia o quanto o ser humano precisa de Deus, o quanto o ser humano depende do Senhor. Porque senão, minha gente, a gente vai viver que nem esse filho pródigo. Sabe como? Sem juízo, desmiolado, esbagaçando as coisas dos outros, achando que todo mundo tem que ajudar nós, todo mundo tem que dar, todo mundo tem que fazer. Pode observar. Quando você vê um familiar, meu querido, que é sem juízo, ele fica falando isso. Minha mãe não me ajuda, meu pai não me dá nada. E você que é pai e mãe, e você sabe que tem um filho que só quer bagaçar, se você não der, você está fazendo melhor ainda, sabia? É sério mesmo. Você está fazendo melhor ainda, até porque, me desculpe falar isso, minha gente, eu não sou dono da sua vida não, mas tem muitos pais e mães hoje em dia que também é desmiolado, viu? É os filhos bagaçando com tudo e eles dando para os filhos bagaçar mesmo. Você está ensinando para os seus filhos que a vida é só curtição, que a vida é só bebedeira, que a vida é só amizade e que é tudo fácil, porque se eles não trabalham, se eles não se esforçam, querido, para comprar o que eles querem, e você dá tudo a eles, você está mostrando para eles que a vida é assim. E eu lhe pergunto, a vida é desse jeito? Você foi criado assim? Teu pai e tua mãe te deu o que tu tem hoje? A vida é simples desse jeito? A gente sabe que não. Então, a gente precisa se agarrar com Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina tanto quando se trata de família.
Um pai e a mãe, ele não consegue criar um filho se ele não tiver Deus na vida dele. Se você que é pai e mãe, você não se agarrar com Jesus, você não vai conseguir criar os seus filhos. Você não vai. Você que é filho, se você não se agarrar com Jesus, você não vai conseguir amar os seus pais, como a Bíblia manda. Você pode tentar, mas você não vai conseguir. O Senhor Jesus Cristo é quem nos ensina, meus irmãos, a viver em família. O Senhor Jesus Cristo é quem ensina um pai a criar os seus filhos, os filhos a honrar os seus pais, a esposa a amar, ouvir e respeitar o seu marido, o marido a amar, manter, valorizar a sua esposa. E assim, meus irmãos, a família vive unida. A família, querida, é algo que só Deus mesmo para manter. Só Jesus, não tem outro não. Só o Senhor Jesus Cristo pode manter. Então, a gente precisa se agarrar com o Senhor Jesus Cristo. A gente precisa pedir sabedoria a Deus, sabia? Tem coisa que a gente faz hoje com nossos familiares, achando que é coisa boa, mas não, é coisa ruim. É coisa ruim. A pessoa só vai entender que foi coisa ruim lá na frente. Lá na frente é que a gente vai entender. Não, peraí, sabe uma coisa? Rapaz, isso aqui não foi legal não. Eu fiz esse negócio aqui na área da família, eu pensei que era bom, eu pensei que ia dar certo, eu pensei que era de jeito mesmo, mas eu acabei atrapalhando. Tem muitos pais hoje em dia destruindo o futuro dos seus filhos, porque não tem sabedoria de Deus na vida, irmão. Acha que amar filho é dar o que o filho quer, fazer o que o filho manda. Esse texto aqui que eu li para vocês, esse pai aqui, ele não era besta não. Ah, esse pai aqui era besta então, pastor, não. Esse pai, minha gente, representa Deus. Que nem eu falei no começo da pregação. Essa pregação aqui, ó, é sobre um desviado, até porque não existe um pai na face da terra que seja bondoso que nem esse aqui. Não existe. Não existe. Esse pai aqui representa Deus. E quem é o filho pródigo? É o desviado, minha gente. Tem gente que está na igreja hoje, está firme, né? Tem outros que de uma hora para outra escolhe sair. Chegou sem nada, Deus deu tudo. E quando sai, bagaça tudo, depois volta sem nada. Eu nunca vi, querido, um desviado voltar para a igreja melhor do que saiu. Só volta pior. Ou com doença, ou porque bagaçou com tudo, com vício, foi desenganado pelo médico. Assim é o desviado. A vida do desviado é de jeito. Então esse pai representa Deus. A casa do pai, meus irmãos, representa a igreja. Os bens que o filho pediu para o pai dividir é o que Deus dá para nós. Até porque nos caminhos de Deus a nossa vida ergue, viu? A vida do ser humano ergue. E quando a pessoa se desvia, o fato dele ter perdido tudo é porque a pessoa cai no mundo, irmão. Caiu no mundo, vem amigo, bebedeira, vem mulher, vem não sei o que, vem prejuízo. O caba volta com a roupa do corpo. Então, esse texto aqui, pessoal, Jesus está falando isso se referindo ao desviado. Só que essas primeiras partes aqui também, se a gente parar para olhar bem, irmão, tem muitas famílias hoje em dia que é assim. Tem muitos pais que é desse jeito mesmo. Tem muitos filhos que é assim mesmo, sem mudar nada. E eu espero muito que os seus filhos também não sejam assim. Até porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela também, meus irmãos, não cai por terra. Então, você não está aí agora ouvindo esse programa por acaso, não. Não é obra do acaso você tá aí agora do outro lado desse rádio. Eita, eu não sei nem por que eu tô aqui. Sabe, foi Deus que permitiu você tá aí. Foi Jesus que manteve esse encontro. Talvez você não gostou, ficou com raiva. Ei, pastor, sabe nada não. Desliga esse rádio, não sei o que. Esse pastor, não sei o que. Mas Jesus falou com você. Porque o Senhor Jesus Cristo te ama muito. Ele quer lhe dar sabedoria. Você que é pai, você que é mãe. E principalmente vocês que são filhos, jovem, a flor da idade, né? Assim, doido para aproveitar a vida. Mas querer aproveitar a vida, meu querido, acabando o que é de seus pais. Não é sábio não, viu? Isso na verdade é loucura, isso é loucura. E seus amigos estão com você porque você tem as coisinhas de seus pais. Deixa se teu pai e tua mãe não tivessem vivo, ninguém lhe desse nada para ver. Quem é que ia estar com você hoje? Se os amigos iam estar com você para cima e para baixo, em cima de uma moto, num carro, vê? Se as meninas iam querer você, ia nada, meu Deus do céu. E uma hora, minha gente, o dinheirinho acaba, viu? Escute isso, você tá ouvindo agora. Chega um momento que o dinheirinho acaba e aí, meu amigo, o negócio fica sério. Então vamos pedir misericórdia a Deus, pedir sabedoria, ver como vive, ver o que faz, ver as coisas como é. E Deus é misericordioso para nos abençoar. Amém? Vamos orar? Você acredita que essa mensagem de fé é verdadeira mesmo? Você acredita que é tudo verdade mesmo? Pois tá, beleza. Lembrando também, pessoal, que lá na cidade de Jataúba,
Hoje, quinta-feira, a gente realiza o culto pela família, viu? Então, se você tiver alguém que mora lá em Jataúba, peça para visitar lá, pessoal, a igreja do Pastor Marcos. Fica ali, ó, na rua Doutor Petrônio Barbosa, bem pertinho ali de onde era o antigo Banco do Brasil, pertinho ali do açougue, bem no centro de Jataúba. Hoje é quinta-feira, hoje é o culto da família que a gente realiza lá na igreja de Jataúba e é uma bênção aquele culto. O Senhor Jesus Cristo tem feito maravilhas naquele lugar, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar com Deus então. É momento de falar com Deus. Ó meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, a palavra do Senhor foi lida, foi pregada, foi explicada e nós queremos lhe agradecer, meu Pai. Nós lhe agradecemos porque, Senhor, a Tua palavra, meu Deus, ela não volta vazia, Senhor, e nem cai por terra também não, ó Pai. Feliz é os ouvidos que têm a honra, o prazer, a alegria e a felicidade de ouvir a palavra do Senhor. Deus, tem misericórdia, Senhor, de cada família, meu Pai. Tenha misericórdia, Senhor, de cada filho, cada pai, cada mãe, cada irmão, irmã, tio, primo, avô, neto, sobrinho, genro, sogro, Pai. Visita cada família, Senhor, onde estiver, aonde se encontrar nesse exato momento, porque é impossível, Deus, a gente manter, Senhor, a nossa família bem, de pé, estável, se o Senhor não nos ajudar. Se o Senhor não edificar uma casa, em vão trabalhos que edifica. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, Senhor, edifica a nossa casa, Deus. Edifica a nossa família, Senhor. Edifica o nosso lar. Tem misericórdia de nós. Dá sabedoria aos nossos filhos, Senhor. E dá sabedoria a nós, meu Pai, que somos pais, para ensiná-los, amá-los, cuidá-los com dignidade, com responsabilidade, com honra. Deus, seja conosco, Pai. Livra a nossa casa e a nossa família do mal, Senhor. Livra a nossa família de toda coisa ruim, meu Pai. Toda violência, acidente, tragédia, briga, violência, vício. Livra a nossa casa e a nossa família do mal. Senhor, nos dá uma tarde de quinta-feira tranquila, sossegada, abençoada. Consagra também, meu Pai, a garrafinha d'água, o copo com água, que algumas dessas pessoas colocaram sob seu raio. Quem beber dessa água, que receba o milagre, receba a cura, receba a vida. Que sejam todos tocados, abençoados e transformados, em nome do Senhor Jesus. E você diga amém. Diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês. Eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo falou com alguém. Talvez você diz assim, meu Deus, Deus usou esse pastor para falar comigo. Sabe por quê? Porque Jesus te ama, querido. Jesus ama a senhora, minha irmã, sabia? Jesus ama o Senhor. Jesus ama também você que é filho. Não é para você ficar com raiva do pastor Marcos. Eu vou pegar esse pastor, vou dar uma pisa. Não. Tô dando aqui um exemplo, tá? Enfim, não é, querido, para você ter raiva não. É para você ouvir a palavra de Deus e entender. Homem, sabe uma coisa? Realmente, essas coisas que tá acontecendo na minha vida aí, sobre família, filho, pai, negócio de gastar dinheiro dos meus pais, isso é coisa do demônio. É o demônio querendo que eu acabe o sozinho do meu pai, tá repreendido. Não, eu vou ajudar, ou então vou trabalhar para eu ter minhas coisinhas, eu vou acabar o que é dos outros, não. E você que é pai e mãe, do mesmo jeito. Através dessa palavra você pensa, homem, sabe de uma coisa? Eu tô sendo muito besta, mano. Eu tô sendo muito idiota. Eu não é assim também não é tudo mão beijada também não, peraí. Vamos ajeitar aí, mas também vamos ver aí como é que a gente tá fazendo para não jogar meu suor fora também, né? Assim, e a gente pedindo força e coragem do Senhor Jesus Cristo, Ele nos ajuda e a gente chega lá. Não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil. Quem vier para você dizendo, a família é fácil, não, família é uma luta. Eu digo isso que eu tenho uma também. Família é uma guerra, uma batalha. Tem nada de ficar falando palavra bonita para a família, que Deus não sei o que, não sei o que. Não, a gente precisa pedir a Jesus sabedoria, irmão. Sabedoria para a gente viver em família, cuidar da nossa direitinho. Porque senão, meu amigo, a gente destrói a nossa família, pessoal, achando que está fazendo bem. Achando que está fazendo bem, às vezes a pessoa está fazendo mal, não é verdade? Então vamos pedir misericórdia a Jesus, Ele é poderoso, Ele é bom para abençoar nossas vidas, tá bom? Meus irmãos, eu vou ficando por aqui, tá? Foi uma honra chegar na sua casa, no seu trabalho, no seu lar. Você que ouviu o programa hoje pela primeira vez, eu espero que tenha gostado, viu? Se não gostou, diga a ninguém não, mas se gostou, quando for amanhã nesse mesmo horário, escuta de novo, avisa aí pros seus familiares. Quando você for no mercado, na loja, na padaria, ou então vê aquele seu familiar que é de fazenda velha, ou você que é de fazenda velha, quando você vê aquele seu familiar daqui de fazenda nova, aí você avisa, olha, tem um pastor aí na rádio, um tal de pastor Marcos e tal,
vamos ouvir o programa dele, é meio-dia, é tão bom e tal. Aí você me ajuda, querido, evangelizando, falando a importância desse programa. Me ajuda também orando por mim, que eu oro por você, tá certo? E Deus é fiel, Deus é poderoso para abençoar nossas vidas. Então um abraço, um beijão a todos, uma maravilhosa tarde de quinta-feira para cada um. E amanhã, sexta-feira, se nós estiver vivo, estamos aqui de novo nesse mesmo horário, firme e forte, com a palavra poderosa que vai mudar nossas vidas. Fique em paz, que eu vou em paz e até lá, se Deus quiser. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Minha casa é tua, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade.